mãos passarão a te ajudar no silêncio, de sorte que os teus problemas desaparecerão como por encanto, mas, desde que o teu esforço não deixe de aparecer nos teus caminhos. Eles investem e tu deves te esforçar para melhorar. Eles investem e tu deves entender e ajudar a ti mesmo. Eles investem e tu deves amar, servindo de instrumento de caridade por onde andares. Deus é bondade, e tu deves aproveitar essa bondade do Senhor e trabalhar na tua melhoria interna. O aprimoramento depende das tuas mãos no labor de cada dia. Os olhos espirituais que te acompanham estão atentos e se alegram com a tua melhoria. Caminha, que alguém segue à tua frente, guiando-te. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 524, os avisos. Os avisos dos espíritos protetores são de toda a ordem. Eles não visam somente ao aprimoramento moral, mas a tudo o que possa surgir em nossos caminhos, que deve ser aprimorado para uma vida reta. Enfim, o que se entende por moral? Para nós, moral reta é tudo que possa ser reto na vida. Todo certo é moral, na família, no comércio, nos estudos, no convívio, e até mesmo na ciência a moral deve dominar para que seja uma ciência divina. Os avisos que partem dos espíritos superiores te podem chegar por muitos canais, quais sejam, pela consciência, pela palavra de amigos e mesmo de inimigos, por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escutas de pessoas que conversam. Deus nos assiste por muitos meios, os quais acha convenientes. Não desdenhes dos avisos, medita sobre eles, que a tua consciência te dirá sobre os valores das lições recebidas. Quando alguém pede conselhos às pessoas nas quais confia, abre as portas para ser atendido, e nesse momento os espíritos que o assistem transmitem a mensagem, mais ou menos perfeita, de acordo com o instrumento escolhido. Em muitos casos, tapas os ouvidos para não ouvires os conselhos dos protetores espirituais, principalmente quando a verdade é mais positiva no teu caso particular. No entanto, Deus não esmorece com a lerdeza de entendimento do seu filho. Ele torna a repetir quantas vezes for necessário, até que a criatura acorde para as realidades. As leis sabem como lidar com as almas endurecidas. Por último, vem a voz da dor. Essa é a mais fácil de ser atendida, porque fala na profundidade da alma. Não deves te envergonhar pelos teus feitos. Se estás te esforçando para melhorar, passa a ajudar mais, principalmente a ti mesmo, com as mudanças na cidade do coração, que a ajuda do alto não tardará. Dá os primeiros passos, que os outros serão ajudados por muitos que te amam do lado de cá. Estamos expedindo avisos por todos os métodos, por ordem de Jesus. Eles estão chegando aos ouvidos humanos por diversos meios. Passa a analisar, que os encontrarás. Ajusta-te na tua vida, que as mudanças por dentro te modificarão por fora. A felicidade depende disso. Os avisos dos espíritos protetores objetivam todos os tipos de aprimoramentos, tornamos a dizer. Eles não cansam de instruir e educar a humanidade. São espíritos angélicos, enviados por Deus em socorro dos seres humanos. No nosso meio, eles trabalham também, nos assistindo por amor à causa do bem, sempre por impulso da fraternidade universal. E é nessas lutas todos os dias, que os espíritos amadurecem para o verdadeiro amor, conhecendo Jesus e Deus. Nunca te esqueças dos avisos que fluem do mais alto para os teus ouvidos, com a missão de te educar, instruindo teu coração. Deus é amor, não te esqueças disso, tendo Jesus como seu agente direto na manifestação do bem, para ser melhor conhecida a verdade. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 525, Influência espiritual nos acontecimentos. A influência dos espíritos se processa em todas as coisas, não somente sobre o ser humano. Os próprios espíritos que influenciam no dia a dia,
são influenciados igualmente pelos seus tutores celestiais. Somente Deus influencia a todos e a tudo sem ser influenciado, pois, só Ele existe na sua altura espiritual. Convém anotar, no fundo da consciência, que Deus é Espírito, Espírito e verdade, capaz de tudo saber quando lhe é conveniente, e estabelecer leis que sabe necessárias. Nós todos somos as suas criaturas, criados simples e ignorantes, e ainda conservamos alguma simplicidade e muita ignorância em determinados pontos do saber e do amor. Todavia, carregamos conosco os valores espirituais que todos têm, uns mais despertados, outros em menor evidência. Se és aconselhado pelos benfeitores espirituais, deves fazer o mesmo em favor daqueles que te acompanham na retaguarda, porque, somando as proteções, tudo pertence a Deus. Os espíritos protetores exercem influência sobre a humanidade e em particular, não somente pelos pensamentos, como por meios variados que podes constatar, nas conversações de uns para com os outros, por páginas que vêm em nossas mãos para serem lidas, por fatos que acontecem em nossos caminhos, etc. Podes basear nestes valores, que eles estão espalhados por toda parte, como chuva dos céus para educar e instruir os homens. Não percas tempo, aproveita, meditando de quando em vez, sobre todos os reinos da natureza, que eles estão carregados de lições, do modo que os espíritos encarregados de assisti-los sabem transmitir a verdade para os homens que buscam acertar. Em toda a criação, os agentes de Deus estão alertas, vigiando e trabalhando no sentido de manter acesas as leis que vibram e vigoram no universo. Sê humilde e obediente, procura amar todos os reinos da natureza, que eles devolver-te-ão, pelos mesmos canais, o amor que a tua faixa cultiva no ambiente da harmonia. Os homens precisam conhecer mais a vida, principalmente a si mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas, já que não têm condições de conhecer na sua totalidade o Criador. Os espíritos que nos assistem e nos ajudam nunca agem fora das leis da natureza. Eles entendem melhor que os humanos o que é conhecer as leis de Deus. A obediência a elas faz com que encontremos nessas leis roais a elasticidade, donde surge a misericórdia, muito bem explicada pelo Evangelho de Jesus e vivida por ele. O investimento dos benfeitores espirituais, em certos casos, na terra, é a misericórdia, mas esse investimento visa que o candidato coloque em evidência o amor, a caridade e o perdão, que ele seja um agente mesmo pequeno das leis do seu Senhor e soberano. Quem encontra na preguiça o seu habitat, quem esmorece em caminho, por simples obstáculos, não pode merecer ser investido, por partir essa confiança de espíritos altamente evoluídos, que conhecem a quem estão avalizando no banco universal da vida. A doutrina dos espíritos é uma oportunidade maior aos homens que aceitam, compreendem e vivem, porque ela mostra a vida do além a quem se encontra ainda na carne. É um passo a mais para os de boa vontade. Vejamos o que diz Paulo, o apóstolo, aos Galatas, capítulo 4, versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém, filho, e, sendo filho, também herdeiro de Deus por Cristo. De escravo das sombras, passamos herdeiros da luz, pela vivência do Evangelho, que nos mostra os caminhos da educação e da sabedoria. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 526, Ação sobre a matéria. Os espíritos têm ação sobre a matéria, quando há conveniência. Deus sabe e ensinou aos seus filhos maiores a dominar todas as coisas, e a própria matéria é obediente aos seus comandos. No caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, e compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é uma descarga da pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde pereceram mais de 100.000 pessoas e animais,
Ali foram reunidos os que tinham de passar por aquela prova, para que se cumprisse a lei. E os animais, deviam a lei? Não, no caso dos animais não eram dívidas, mas meios de fazê-los progredir. Isso acontece sempre, como nos matadouros, nos desastres ou morte causada pelos incêndios nas matas. Em tudo se encontra o comando dos espíritos, como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumpre infalivelmente. Há muitos casos, como no da escada, referido por o Livro dos Espíritos, em que os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente, como sendo os senhores do karma, espíritos encarregados de executar a corrigenda. Os próprios espíritas, que têm mais recursos de saberem mais que os outros religiosos sobre a vida, devem estudar mais, para melhor compreenderem o cumprimento das leis de Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão, e em outros, indiretamente, como no exemplo da escada. Por esses exemplos, podes deduzir outras ocorrências, que são infinitas. As convulsões geológicas da Terra, desde eras remotas, são acionadas pelos agentes do karma, ou seja, espíritos encarregados de tal execução. Com a evolução da humanidade, esses acontecimentos vão se aliviando, de sorte a desaparecer por completo e estabelecer o reino de Deus no mundo em que habita. Quanto mais atrasada a humanidade, mais bruscos os fenômenos. Os espíritos evoluídos têm plena ação sobre a matéria, porque para isso foram treinados no mundo espiritual pelos engenheiros siderais. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, certamente que os espíritos encarregados de tais fenômenos estão operando, direta ou indiretamente, porque somente eles entendem o que deve ser. Mas é bom que se conheça o valor de um justo, como se refere a Bíblia Sagrada, no caso de Sodoma e Gomorra. Os anjos pediram à família de Ló para sair da cidade, que iria ser destruída por eles. Acrescentaram mais oxigênio ao ar e a cidade pegou fogo, sob a ação dos pensamentos inferiores que eram em demasia. Do atrito dos elementos, surgiu o fogo, para cumprir as leis e a população passar pela prova que ela mesma criara. As paixões ali, naquelas cidades, passaram dos limites e a prova chegou para a população, ficando livre o justo, pela justiça de Deus. Se te queres livrar ou aliviar o peso que carregas nos ombros, por faltas cometidas, procure o amor, mas não ames somente aos que te amam, porém, da maneira ensinada pelo Evangelho. Eila, se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam aos que os amam. Lucas 6:32. Se o amor cobre a multidão de pecados, certamente que ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências, agentes de Deus. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 527, Destino e Leis Naturais. A lei de Deus é rigorosa. A vontade dele se cumpre em todo o universo, mas traz às criaturas lições imortais de vida e de paz. Se um raio tem de cair em uma árvore, como nos informa o Livro dos Espíritos, e alguém tem marcado no seu destino morrer por um raio, ele é encaminhado para debaixo dessa árvore, pelos canais dos pensamentos, no impulso dos senhores do karma para que tal aconteça. No entanto, esse encaminhamento é feito sem ódio, nem vingança, em plena naturalidade, como se o encarnado tivesse feito a escolha pelo seu livre-arbítrio. Assim são os milhões de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro, no fundo, são processos de despertamento das criaturas de Deus. Devemos estudar mais as leis do Senhor e delas tirar todas as respostas para o que, por vezes, nos inquietamos em saber. Somente a maturidade nos informa os segredos da natureza. As pessoas que reencarnam na Terra já vêm com uma ficha de acontecimentos, que podem mudar em alguns aspectos, dependendo da alma, das suas atitudes.
Ela tanto pode piorar sua situação nos caminhos do mundo, como melhorar, no esforço que faz dentro do aprendizado. É qual o aluno esforçado em um colégio, além de ser elogiado pelos seus professores, é premiado de muitos modos. Assim é, pois, o espírito. Ele dessa carne como quem vai a uma escola onde se educa e instrui. Tudo depende de sua conduta para melhorar ou piorar o que o destino lhe traz. Os guias espirituais podem, como já falamos, investir na criatura, aliviando seu fardo e suavizando o jugo da lei, pelos trabalhos que realizam em favor da coletividade e em seu próprio benefício. Se tem de cair no estudante um raio de infortúnios, como duras provas a passar, ele pode aliviar o compromisso e somente uma faísca cair nos seus caminhos, desde quando enfrente os problemas, recolhendo lições nos próprios infortúnios. Quando dizemos que a solução dos problemas está dentro de cada ser, é porque o Evangelho também o afirma. Anotemos, para maior esclarecimento, as palavras de João. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? João 11:8. Jesus voltou para lá, por ser conhecedor das leis de Deus, sabendo o Mestre que quem ofende é ignorante e está buscando alguma coisa para o coração, desconhecendo o amor. Ele voltou para junto dos apedrejadores para lhes ensinar a amar, solucionando com suavidade o problema. O Mestre procurou, e ainda procura, os novos fariseus, admoestando-os acerca da verdadeira fraternidade, sofrendo todas as consequências, mas, deixa-lhes as lições de modo a impregnar as consciências, de sorte a acordá-las. Temos destinos e leis que têm o poder de dirigir a vida e modificar os roteiros. Isso nos dá esperança e valoriza os nossos esforços. Tem boa vontade de melhorar e esforça-te para tal, que os espíritos de luz aproximar-se-ão do teu coração, dando-te conselhos e transmitindo recados pelas vias da intuição, buscando te ajudar a te livrares de todos os males. No entanto, se cruzares os braços diante do teu despertamento, atrairás espíritos que também cruzam os braços diante de seu estado, e deixarás livres os caminhos para os senhores do karma operar em teu destino, recebendo o que mereces por justiça divina. Esforça-te, que muita coisa pode ser mudada, e a paz ficará mais próxima do teu coração. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 528, Defesas. Não podemos esquecer de que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde tudo pode acontecer pelo estado evolutivo da humanidade, que ainda se encontra em situação inferior. A humanidade, bem como as pessoas em particular, tem recebido assistência espiritual permanente dos espíritos encarregados de protegê-las. Compete às criaturas agradecer-lhes, pela ajuda que recebem, para se livrarem das armadilhas das trevas. Os processos de despertamento dos espíritos são muitos, alguns ignorados pelos homens. Muitas vezes, passa despercebido pela razão que se Deus é bondade e amor, Ele não faria, nem consentiria em nada que pudesse interromper nosso caminho para a felicidade. Sempre existiram mistérios, que ainda vão continuar. Há muitos casos que a doutrina espírita ainda não pode explicar, devido ao atual estágio da humanidade. Ela está em uma escala em que certas coisas ainda não podem ser compreendidas, sem confusão mental. Em se somando as verdades reveladas até então, nos parece muita carga para as consciências no plano da Terra. Somente se pode carregar um fardo que as forças possam suportar e um jugo com que a mente não se perturbe. No caso referido por o Livro dos Espíritos, o espírito benfeitor pode desviar o projétil, confundindo a mente do que vai disparar a arma. É o espírito protegendo o alvo. Podes perguntar, e nos casos em que a pessoa visada é atingida? São muitos, ou talvez mais dos que são desviados. E nos animais, que os caçadores matam sem piedade, acertando em quase todos simplesmente por distração ou treinamento. E a matança dos peixes e o corte das árvores.
Enfim, se observas atentamente, a vida tem se constituído de uns destruírem os outros, e os superiores em raça é que matam mais. E as guerras entre os homens? Se qualificas de prova ou expiação todo tipo de morte, quais as provas e expiações dos animais? Tudo não passa de um processo de despertamento, de necessárias mudanças de corpos, desde quando sabemos que tudo encarna e desencarna, que a mudança de corpos é uma lei, e Deus sabe o que faz. Se ainda não consegues compreender, ora e espera, que no transcorrer do tempo irão chegando as respostas daquilo que atormenta tua mente. Quanto mais cresce a alma, em qualquer forma física que se expresse, mais ela tem defesas, além da proteção natural que é para todos. Não te entregues ao desânimo, por te faltarem explicações de determinadas leis. Se te comparares com o homem primitivo, verás que é sábio. Os que se encontram no plano do espírito, e que te ajudam e amparam, ainda são ignorantes em determinados assuntos, mas, nem por isso esmorecem nas suas atividades. Eles estão buscando e estudando todos os dias, tendo como livro a natureza. Por misericórdia, temos os grandes instrutores, que de vez em quando descem dos planos resplandecentes para nos ajudarem a compreender mais um pouco do amor de Deus. Se Deus permitiu que os homens criassem as armas de morticínio, provocassem as guerras, cultivassem a maldade, a violência, a morte dos pássaros e dos peixes em massa, do corpo das árvores, os suicídios, o extermínio das chamadas pragas da lavoura, dos insetos de todos os tipos, e até mesmo do vírus, é porque ele, sendo amor, tem um objetivo na educação do homem e para a harmonia da própria vida. Na verdade, o que se passa no exterior, é reflexo do interior dos seres que povoam a Terra. Dentro do corpo humano há uma guerra permanente para o equilíbrio da vida. Estudemos, que encontraremos a solução para tudo que, por enquanto, ignoramos. A bondade do Senhor nos traz às mãos aquilo que desejamos com amor, buscando o aprendizado. Vejamos o que nos diz Jesus: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5:41. 1 milha é a lei que te obriga a andar no aprendizado, e a outra deves andar por tua conta, para a aquisição da verdadeira humildade, que se transforma em defesa nos teus caminhos. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 529, Balas encantadas. A existência de balas encantadas é a mera ilusão, porque o homem comum gosta da fantasia, criando ficção para si. Não existe encanto algum em balas, em armas de morticínios, em aparelhos mágicos, ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo movem, com a permissão de Deus. Assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas, preservando a vida, existem os espíritos inferiores, ou inimigos do alvo, que fazem disparar uma arma por acaso, como dizes, acabando por acertar alguém. Mas, não existe o acaso, tudo foi permitido por Deus, como nos relata o Livro dos Espíritos, para lições mais profundas. O que Deus quer se executa. É bom notar que, com o crescimento dos espíritos sobre a ciência e o amor, as leis dos próprios homens, que são inspiradas na lei divina, estão melhorando, aperfeiçoando-se, e a proteção para os mesmos está chegando no mesmo ritmo do crescimento. Observemos que já são muitas as leis que protegem os animais, fato que antes não ocorria. Convém saber que Deus se encontra em tudo. Tudo vive e palpita pela irradiação do seu amor, e ele não se esquece de nada, desde o vírus até os anjos, desde a minúscula partícula da matéria aos ninhos cósmicos estendidos no universo. Se anseias por coisas encantadas, se isso te fascina, vê a natureza, cheia de mistérios, de encantos, estuda aí, acima do estudo, ama-a, que ela te devolverá esse amor. Não deves te preocupar em saber tudo. Isso é impossível para nós.
Somente Deus sabe de tudo, pois Ele é o Criador. Os seus filhos maiores são co-criadores. Procura, na posição em que te encontras, desenvolver a bondade e ser bom, desenvolver o perdão e perdoar, desenvolver o amor e amar. Seguindo essa linha de vida, serás feliz. Observa o que diz o Mestre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. O encanto está nestas palavras. Nós alcançamos o que distribuímos, nós colhemos o que plantamos. As leis são simples, mas certas e justas, e o que damos nos é devolvido. Os caminhos do mundo são meios, mas meios mutáveis. A verdadeira sabedoria espiritual está nas leis que nos assistem e nos dirigem. Elas estão fracionadas no mundo inteiro, por vezes dormindo nos livros que servem de base para as religiões e filosofias no mundo. É por isso que sempre recomendamos: estudemos. O homem, por índole, gosta do maravilhoso, mas esquece das maravilhas do seu próprio corpo, e quase sempre o estraga com sensações passageiras. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 530, Ação dos Levianos. Os espíritos levianos e zombeteiros se aproximam das criaturas que lhes favorecem a aproximação. Quantas vezes escutaste estas palavras? Os semelhantes se atraem. Um espírito mentiroso não pode influenciar um homem que não admite a mentira, nem o espírito de um beberrão faz um homem beber, sem que este queira alimentar esse vício. Tem de haver sintonia entre os dois, para que possam entrosar os sentimentos. Os espíritos levianos acompanham as criaturas levianas, usando-as como médiuns. Os espíritos na erraticidade, quaisquer que sejam as suas atividades, científicas, políticas, culturais ou qualquer outra, procuram a companhia daqueles que exercem as mesmas atividades no plano físico. Se queres a companhia de espíritos puros, procura alcançar a pureza. Esses espíritos, ainda que não sejas puro, mas que estejas envidando esforços para seio, usam a misericórdia, e com as bênçãos de Jesus, se servirão de médiuns, para promoverem a paz das criaturas. Todos os infortúnios causados pelos espíritos ignorantes às pessoas, são devidos ao fato de essas pessoas alimentarem ideias falsas e as acharem boas, praticando e alimentando paixões inferiores. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo por misericórdia, trazendo a mensagem de esclarecimento para que se possa entender o caminho a ser percorrido. Os conceitos de Jesus são revividos nesta doutrina, com o objetivo de libertar as criaturas, ou mostrar os modos pelos quais elas se libertem a si mesmas. Não é que os espíritos zombeteiros e levianos não atacam os homens sérios, eles tentam, mas, quando notam nada conseguir, os abandonam, como um artista abandona um instrumento estragado e que não possa consertar. Nós pedimos as coisas a Deus pela vida que levamos. Ele entende essa linguagem e, se queres melhorar, esforça-te. A ajuda vem por muitos meios que o Senhor tem de ajudar seus filhos do coração. Vejamos o que Jesus fala. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Não é pedindo somente pela boca, não é buscando somente pelo andar, não é batendo somente pelas mãos, é mais pela transformação interna dos costumes, pelas mudanças de vida, é que se faz nascer alguma coisa nova na cidade do coração. O Cristo nos ensinou a pedir, o Cristo nos ensinou a buscar, o Cristo nos ensinou a bater. A missão da doutrina dos Espíritos, sendo a mesma de Jesus, é nos ajudar a criar dentro de nós a harmonia. Eis aí é a felicidade. Mente em desarmonia é mente sofredora, cheia de problemas, de infortúnios, cheia de dores. E aí, o que acontece? Os espíritos levianos e zombeteiros aproximar-se-ão dos que se encontram nesse estado de desequilíbrio e farão a sua vez, juntando duas desordens, somando a infelicidade.
Os espíritos inferiores que se aproximam dos homens, podem ter sido seus inimigos no passado, que voltam cobrando, quando são ignorantes. Mas, não é justo que os culpes de todo o mal que acontece nos teus caminhos. Em muitos casos, os teus próprios pensamentos inferiores causam-te esses distúrbios na mente e no corpo. Aprimora tuas ideias, que o corpo de carne acompanhe essa harmonia, pois essa é a lei. Sabes por que existem espíritos levianos na Terra? Porque a maioria dos seres humanos é formada por espíritos ainda levianos. Sabes por que existem espíritos zombeteiros na Terra? Porque a maioria dos seres humanos ainda o é. Se cada um levar a sério a elevação moral de si mesmo, o mundo se transformará, como também as almas que povoam seu mundo astral. Aquelas que não o quiserem, serão retiradas para onde a sintonia determinar. Lembremos-nos mais uma vez das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por ele, dificilmente alcançará a libertação. Jesus é a nossa luz, seguindo o zero, jamais ficaremos em trevas. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 531, o sofrimento. Em certos casos, os espíritos que nós ofendemos quando nos revestimos com a carne, ao desencarnarem continuam a nos perseguir, clamando por justiça, e às vezes Deus o permite para nos educar. Porém, se esses espíritos alcançam a compreensão espiritual, logo nos perdoarão, mas, como todo o mal que praticamos fica gravado na consciência, levanta-se dentro de nós um fantasma, tomando por certo a aparência do perseguidor, subjugando nossas forças e nos fazendo sofrer, na medida em que fizemos alguém padecer, do mesmo modo que o torturamos. Em muitos casos, a obsessão não passa de fantasia que a nossa mente alimenta, e a subconsciência fornece os meios para o prosseguimento da perturbação. Assim, a lei da justiça se cumpre, de sorte a nos educar, instruindo-nos de modo a modificarmos nossos sentimentos. É neste sentido que sempre se diz, que somente o que nos acompanha além do túmulo são nossas ações. Boas ou más elas nos ajudam ou nos torturam, e o Cristo, conhecedor dessa ciência espiritual, desceu até a terra para nos deixar a mais linda página de educação, que conhecemos com o nome de Evangelho. Se começas a te educares, em te movendo na carne, começas a te libertar das ilusões, passarás a não sintonizar mais com o ofendido porque o perdoaste, destruirás as imagens gravadas na tua consciência por amar a todos, porque o amor cobre a multidão dos pecados, desfazendo todo o mal, e ainda o transformando em bem. O amor é a única virtude que liberta sem preço, sem exigências. Existem, é certo, muitos que sofrem, moral e fisicamente, por influência dos espíritos inimigos, e por vezes Deus o permite para que possam compreender o valor do perdão, e a necessidade de modificação do comportamento. Cultiva a prece todos os dias, perdoando aos teus inimigos e mesmo amando-os, que todas as inimizades vão se desfazendo, e a paz espiritual passa a irradiar dentro e fora de ti, por justiça de Deus. Há casos em que os inimigos espirituais passam de uma existência para outra e os sofrimentos se prolongam por muitos séculos, por faltar em quem perseguir nos sofredores o perdão, o entendimento das leis espirituais. A doutrina dos espíritos oferece campo aberto e condições elevadas em todos os rumos para livrar o homem da violência da inimizade. As letras que ora usamos, se não forem harmonizadas nestas linhas, não poderão transmitir a mensagem que idealizamos. Onde a harmonia, a paz. Atualmente no mundo em que habitas, prevalece o traço da desarmonia, e é por isso que sofres. Se copiares o que as leis da natureza expressam, viverás na paz. Não há felicidade na terra, entre os homens, porque eles não entendem a lei de amor. Às vezes perguntas por que Deus permite estas coisas. É porque o Senhor sabe que somente sofrendo é que aprenderás a amar. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 3,
Assim diz. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quando passamos a amar, o Senhor fica mais visível aos nossos sentimentos e filtramos seus pensamentos na naturalidade que a vida nos oferece, por prêmio aos nossos esforços no campo da melhora. O amor faz desaparecer o tempo e o espaço, nos tirando essa agonia de tempo, de marcação de passado e de futuro, nos levando para viver somente no eterno, que é a felicidade. Quem souber a grandeza dos frutos do verdadeiro amor, não sentirá outra coisa, em relação a Deus e ao próximo. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 532, Afastamento dos males. De certo modo, os protetores espirituais afastam das pessoas certos males que as fazem sofrer, mas tudo depende da própria pessoa, se arrepende sinceramente de ter se desviado da lei. Os guias espirituais alegram-se quando seu protegido se esforça para melhorar, quando estuda, mas não fica somente nos estudos e procura praticar o que aprendeu nas lições. Esse aprendiz tem sempre visível em seu caminho o seu anjo guardião a lhe dizer, no silêncio, que a consciência registra: estou aqui, a paz seja convosco. O homem deve compreender que quase tudo depende dele mesmo, da melhoria que se processa no seu mundo interno. Há males que se transformam em bem, como certos infortúnios e enfermidades prolongadas. Se Deus permite que sofras, é com o objetivo de elevação espiritual. Todavia, mesmo esses males, como o mundo os chama, podem ser atenuados ou banidos dos teus caminhos, dependendo do modo como recebes a dor, e das mudanças processadas no teu coração. Também podes usar a inteligência para amenizar ou curar teus males físicos. Deus te dotou dela para o teu bem-estar, e para que ela possa acompanhar igualmente a evolução moral das criaturas. Afastar o mal, sem que esse mal entregue à criatura a mensagem de Deus, não está nas cogitações dos benfeitores espirituais. Os males que estão nos decretos da providência são mais difíceis de serem retirados, pois são produzidos por faltas graves no passado. No entanto, mesmo esses, a misericórdia divina pode abençoá-los e transformá-los em paz, dependendo da boa vontade do sofredor. A doutrina dos espíritos veio socorrer a todas as criaturas da terra, mostrando-lhes os caminhos que deverão seguir, na amplitude que a paz possa oferecer. O mal será afastado da humanidade quando ela entender a mensagem de Jesus e passar a vivê-la. Não precisas, por enquanto, querer conhecer tanta coisa, tantas filosofias espirituais. Começa, em primeiro lugar, a educar os teus impulsos, as tuas paixões inferiores, que o campo será propício para todos os conhecimentos, por haver paz de consciência. O mundo espiritual investe nos homens de boa vontade, avaliza-os nos grandes empenhos e os acompanha com todo fervor. Porque esses homens não agradecem, pelo esforço em direção ao aprimoramento, acertando as atitudes nos conceitos que o amor nos propõe. Afastar o mal, se ainda geramos mal, não está de acordo com a lei de justiça. Iluminemo-nos por dentro que o amor se manifestará por fora, como claridade benfeitora. Modifica-te internamente que o mundo exterior se harmonizará. Fica sabendo que de ti depende do teu bem-estar, porque Deus já te deu todos os recursos para a melhora, para a tua felicidade. Não sejas obstinado no mal, que ele somente gera sofrimentos. Todo sofrimento no mundo é por causa da ignorância da humanidade, e o cerco está se fechando em relação ao entendimento. As dores vão aumentar, cada vez mais, de maneira a te levar ao conhecimento e à prática do amor. Se queres que os espíritos guias afastem de ti os males, começa a afastar de ti mesmo os princípios que geram esse mal, que bem sabes quais são. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 533, a riqueza. De certo modo, a riqueza leva o homem aos perigos morais e aos de todas as ordens. O dinheiro, quando aliado ao orgulho e ao egoísmo,
se compara a desastres nos caminhos das criaturas. Por vezes, pedes aos espíritos a fortuna, e eventualmente te poderá ser isso concedido. Deus pode permiti-lo como lição, uma prova, como um fardo que pesa bastante nos ombros. Entre os espíritos que servem de instrumento para canalizar essa riqueza, quase sempre estão os teus inimigos, por desejarem o teu mal, na sequência da tua vida. São favores perigosos, e não devem faltar ao agraciado a oração e a vigilância. O outro, em si, não faz mal nem bem, mas a falta de educação moral nas criaturas é que o emprega para finalidades escusas. Se ganhaste alguma fortuna de repente, tem cuidado na sua aplicação. Ela poderá ser motivo de glória para a tua vida. Mas, por motivo de desespero, não deves pedir aos espíritos riquezas. Trabalha, que se Deus achar conveniente, te proverá, sem agressão às forças superiores. Deixa que o Senhor faça a sua vontade, e não a tua, visto que, de certo modo, o homem não sabe o que pedir. Se Deus concede à pessoa riqueza, quase sempre é por provação. No entanto, já se encontram no mundo muitos ricos que entrarão no reino do céu, que conhecem e sabem empregar seus bens materiais, como ajuda para conhecer a verdade. O dinheiro em demasia pode te levar aos desregramentos sociais, ao abuso da comida e da bebida. É bom que anotemos a fala de Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, conforme capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O tudo para a glória de Deus a que Paulo se refere, é usar o que se deve usar com parcimônia. Não deves esquecer o equilíbrio na alimentação e, se for o caso, na bebida, porque o homem correto deve fazer tudo para a glória de Deus, sem sair da moral evangélica, de modo que a conduta de Cristo opere em seu coração. Quem passar pelo crivo da riqueza, e não for influenciado pelas paixões inferiores e pelos desequilíbrios sociais, está preparado para usar o dinheiro de maneira honesta, onde o amor pode vibrar na sua pureza e avançar nos caminhos da caridade. Mas, se Deus te conservar na pobreza dos bens materiais, não te revoltes, por não passar isso de uma prova, te preparando para uma vida melhor. Confie e espera, trabalhando como se estivesse na fartura de tudo. Do modo que pensas, assim vives. Não deixes o fermento do mal crescer em teu coração. Ele atrai espíritos da mesma natureza, a te inspirarem coisas inúteis para a tua paz de consciência. Se porventura pediste aos espíritos a fortuna fácil, e essa não chegou para ti, dá graças a Deus, pois estás sendo protegido pelos teus guias espirituais. Dentro das facilidades se enroscam serpentes perigosas. Contenta-te com o que tens, que os seus sabem o que convém te ofertar. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 534, Influência espiritual. Durante toda a vida do ser humano existe influência dos espíritos, bons ou maus, conforme a conduta da pessoa. Os planos que intentas realizar, se forem dentro das condições que teu destino comporta, se servirem para o teu aprimoramento espiritual e erguerem a tua conduta, serão facilitados pelos guias espirituais. No entanto, se te investires do orgulho, vaidade e egoísmo, atrairás espíritos com as mesmas tendências para te ajudar. Como todo mal fracassa, deves aprender uma lição algo penosa, mas pela qual é necessário passar. Entretanto, Deus não te perde de vista. Ele somente concede as provações, os fracassos, como escolas para os seus filhos. A influência dos espíritos, quer sejam de luz ou das trevas, se dá em todos os lugares. É por isso que a doutrina dos espíritos apareceu na Terra, para cientificar as criaturas dessas verdades e ajudá-las a sair das armadilhas das sombras. Para ajudar as criaturas, já chegaram a elas, e continuam chegando,
inúmeros livros pelos canais mediúnicos, para alertar a todos e induzir a humanidade a despertar suas boas qualidades, de maneira a se policiar a si mesma. Quando elaboras um plano, deves pensar bastante sobre ele, pedir conselhos aos mais experimentados, de modo a não errar nos caminhos. Não deves gastar o tempo, principalmente dos espíritos, com coisas vãs. Sacudir o pó das sandálias, no dizer evangélico, é esquecer tudo o que possa gerar maledicência, usura, desonestidade, orgulho, egoísmo, falsidade e violência. Devemos ouvir Jesus em todas as nossas andanças, em todos os nossos pensamentos e atitudes, esforçando-nos para colocarmos em prática os seus ensinamentos. Se isso não acontecer, sofreremos as consequências do nosso desleixo. Eis o que disse o Mestre. E todo aquele que os ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. Para que mereças as boas influências, necessário se faz que ouças as palavras de Jesus e as coloque na tua vida, pelo menos te esforçando para vivê-las. Com essa modificação, as tuas companhias espirituais mudarão igualmente. Lembremo-nos do provérbio: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Quando se observam muitos espíritos das sombras acompanhando alguém, já sabemos de antemão quem ele é. A atração à lei de justiça, em todo o universo. Os iguais sempre se reúnem, festejam juntos as boas ou más ideias. Toda desobsessão deve começar por dentro das criaturas, e não somente afastando as entidades das sombras. Pode acontecer o afastamento pelos espíritos bondosos, no entanto, os companheiros indesejados voltarão com mais fúria, se o obsediado não mudou de comportamento. O caráter do indivíduo é o ponto de atração mais forte. Eis aí a chave da tua felicidade. Passa a mudar tua conduta hoje mesmo, se já não o fizeste, que amanhã as tuas companhias espirituais começarão a mudar, transformando-se junto de ti, ou buscando outro alvo. A influência espiritual sempre existiu e existirá. Deves escolher as tuas companhias, não pelo raciocínio, mas pela vida que deves levar. Se ainda não sabes e queres saber qual o melhor modo de vida, procura Jesus. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 535, Gratidão. Quando alguma coisa de bom nos sucede, o maior dever da criatura é agradecer a Deus pelo bem que Ele nos concedeu, e em seguida estender o agradecimento aos benfeitores da eternidade, que sempre se encontram trabalhando em nosso favor, nos desejando a paz. A gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é a irradiação do próprio amor. O agradecimento é, ainda, a demonstração de educação. O que recebes, que vem ao teu encontro por diversas linhas de manifestações, é permissão de Deus. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão de que mais necessitamos para o nosso bem-estar. O agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da tua vida. Se porventura te esqueceres de agradecer a Deus pelo que recebes e fazes todos os dias, automaticamente, não desejas ouvir o Senhor. Não é Ele que se afasta do teu coração, és tu que fechas os ouvidos e os olhos, para não ouvi-lo e vê-lo. As consequências não são boas, é o filho que esquece o pai. Sem tudo dependemos de Deus, e nunca sairemos desta dependência, porque lutarmos contra a força soberana que nos criou e que é o Pai de todas as coisas. Passamos a ser ignorantes, e o ignorante nunca é feliz. Não que o Pai o abandone, a ignorância é que não aceita as lições. No entanto, o tempo passa a mostrar aos que sofrem os caminhos da paternidade, onde existe o amor. Começa, onde estiveres, a irradiar e a falar sobre a gratidão, primeiramente a Deus, depois àqueles que sempre te dão as mãos, ajudando-te a caminhar. Sê grato à tua família, à sociedade, aos governos,
aos companheiros de trabalho, aos teus superiores, à escola com os professores, à natureza, em todos os seus aspectos, aos animais, em todas as suas dimensões, ao espaço e ao tempo, aos aparelhos com que trabalhas, aos livros que te trazem a mensagem. A vida, que tudo registra, te devolverá essa gratidão em forma de amor, e esse amor é o alimento por excelência da tua vida. Se observas alguém que não se lembra da gratidão pelo que recebe e está bem, em muitos aspectos da vida terrena, não leves isso em conta. Tudo não passa de misericórdia da divindade, de tolerância para com os ignorantes, mas, mais tarde, esse alguém deverá lutar em caminhos cheios de espinhos, como Jesus disse a Paulo, no caminho de Damasco: vou te mostrar o quanto deve sofrer por mim. É bom que entendamos a mensagem do Cristo, quando um de seus discípulos queria sair do seu convívio para enterrar alguém. Replica-lhe, porém, Jesus: segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8:22. Se alguém esqueceu seu dever ante a divindade suprema e procura outros afazeres materiais, dizendo que não tem tempo para a simples manifestação de amor ao Pai, que tudo nos dá, até a própria vida, esse está morto. Deixe-o conviver com as coisas mortas e sigamos a Jesus, que é vida, e vida eterna. Algum dia, os homens acordarão da ignorância. Aos leitores destas páginas simples, mas que são ditadas com amor, que sejam gratos para com aquele do qual nascemos e em quem vivemos, porque a nossa felicidade se encontra na obediência às suas leis imortais e eternas. Somando-as, encontraremos a divina equação a que chamamos de amor. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 536, os Espíritos e a Natureza. Os fenômenos da natureza, como, por exemplo, as erupções vulcânicas, que chegam a soterrar cidades, como no caso de Herculano e Pompeia, na Itália, são agentes das provas coletivas das criaturas que ali pereceram, mulheres, crianças e até animais, sendo que esses últimos não têm nada a ver com provas e expiações, pois ainda estão em processo de despertamento. Morreram bilhões de animais marinhos pela alta temperatura das águas, e as cinzas irradiavam calor que ultrapassava o raciocínio dos próprios homens de ciência da época. Morreram, igualmente, muitas pessoas do campo que não participavam dos bacanais de Roma. Tudo isso foi programado por elevados espíritos agentes de Deus, para dar cumprimento às leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo, por ser permissão de Deus. Vejamos a resposta que os espíritos luminares que assistiam a Allan Kardec deram à pergunta focalizada. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Notemos que, quando os homens não fazem guerra, a natureza faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. Essa catástrofe da natureza acima referida aconteceu no momento do sacrifício de cristãos, no Coliseu de Roma, por ordem daqueles que estavam descansando nas suas piscinas térmicas. Outros, eram velhos devedores do passado, cujas façanhas tiveram como cenário o Egito, e outras nações guerreiras. Desejamos dizer que a morte é a vida, e os meios de morrer são diversos, de acordo com as necessidades de cada um. Os espíritos da natureza são os agentes de todos os movimentos relacionados com ela, por ordem de Deus. Eles sabem o que fazer ante as necessidades humanas, e mesmo da própria natureza. Se ainda não compreendes por que Deus permite essas matanças, estuda e trabalha, que o tempo não passará em vão. Ele vai trazendo para todos nós a verdade que sempre fica de pé. Ainda existem muitos segredos que depois iremos desvendando de acordo com a capacidade humana. Compete a nós, encarnados e desencarnados, esperar, não com os braços cruzados, mas, operantes. Deus não exerce ação direta,
mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, aos quais podes chamar engenheiros siderais, ou como queiras chamá-los, desde que as designações sejam referentes a espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que lhes possibilita dominar a natureza. As divisões da natureza são diversas, e cada divisão existe como departamento, dirigido por espíritos angélicos, que comandam e fazem com que trabalhem até os ignorantes, para a paz do universo. A assistência espiritual existe desde os homens aos anjos mais qualificados, desde o elemento primitivo, aos maiores ninhos cósmicos na vastidão do infinito, sem esquecer todos os tipos de animais. É bom que possas analisar o trabalho da espiritualidade superior, na manifestação do seu carinho para com a vida, em nome do Criador. Analisemos o que temos feito para a harmonia da natureza. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 537, Os deuses. Certamente que não existem deuses. Os antigos classificavam os espíritos agentes de Deus como sendo deuses menores, por não compreenderem as leis do Senhor manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde quer que seja. O falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamentos da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos existem espíritos altamente evoluídos e sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida, sob as bênçãos do Criador. Assim, a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, os pássaros, os peixes, as flores, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, os lares, as cidades, os estados, as nações, e a própria terra têm seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta, cada vez mais presente, a força soberana a que chamamos Deus. Existem os espíritos da natureza, cujo trabalho é o de preservar a vida estante em toda parte, e eles devolvem aos homens a soma da devastação que a ignorância impulsiona. Os espíritos que presidem os fenômenos geológicos não precisam habitar o interior da Terra, como muitos pensam. Para tal objetivo, esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulações de fluidos, que são colocados neste ou naquele lugar, e que a química se encarrega de fazer manifestar. Todos esses fenômenos são vigiados pela força divina, que permite ou não a sua realização. O que os homens do passado achavam que eram deuses, tornamos a dizer, eram espíritos de alto porte espiritual, encarregados de orientar outros menores na execução dos trabalhos na natureza. Alguns dos teólogos naturais que os viram, possuídos da terceira visão, os classificaram como sendo deuses, na função de preservar a natureza. O progresso, no entanto, tem a capacidade de corrigir equívocos, mostrando verdades mais acentuadas para os que se encontram preparados para tal. Hoje, por meio da mediunidade que o Espiritismo educa, podem-se observar esses chamados deuses se comunicando com os homens a dizer uma verdade mais limpa do que antes, e no amanhã deverás receber revelações mais avançadas que as de hoje. Em torno de ti, e dentro da tua casa, no teu trabalho, e mesmo no teu lazer, se encontram muitos espíritos te vigiando, te ajudando e, por vezes, te perseguindo, de acordo com a tua índole. Porém, a doutrina espírita te ajuda a conviver com eles, extraindo desse convívio lições imortais, por serem eles teus irmãos, mais ou menos evoluídos, mas não deuses. São espíritos que vivem em faixa diferente da tua. Todas as religiões sabem da existência desses espíritos em trabalho por toda parte, em nome do Criador. Não sejas tolo na arte de compreender, porque a verdade sempre ela, onde quer que se manifeste. Se existe um diretor para a Terra, no caso Jesus Cristo,
Essa mesma lei abrange toda a criação, em todos os sentidos que podes pensar, e que ainda escapa às tuas deduções. Deus, o supremo mandatário do universo,